vocês. Na verdade, nós demos início na última terça-feira com o pastor Vitor, a série Generosidade. Nós vamos estar durante todo esse mês falando sobre esse tema, generosidade. Então, todas as terças, no domingo de manhã, no domingo à noite, nós vamos estar recebendo do Senhor aquilo que Ele vai plantar no nosso coração a respeito desse tema, que muitas vezes nós confundimos, mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Coloca a mão no seu coração assim, fala assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, fala comigo. De nada adianta nenhum sermão preparado com todo zelo, se o teu Espírito Santo não falar comigo. Eis-me aqui, estou totalmente disponível a ser ministrado. Aleluia, glória a Deus, amém. Esses dias eu estava durante o culto sentado ali do lado do João, e quando foi anunciado o tema generosidade, o João virou para mim e falou assim, você lembra, né, João? Falou assim: rapaz, falar em generosidade, a gente lembra do bom samaritano. Nós temos que ficar sempre, obrigado, Natália, sempre atento ao sopro do Espírito Santo, né, na nossa vida. Então eu falei: eita, aí ó, eu ainda brinquei com ele, não sei que dia que eu estou escalado não, mas está aí. É algo que o Senhor já quer falar conosco. Então nós partimos hoje da parábola do bom samaritano. Jesus, ele vivia ensinando, né? Jesus, ele nos ensinou o tempo todo quando ele esteve aqui. E sempre quando ele queria fixar, nos ensinar, nos mostrar algum princípio do reino, ele contava uma parábola. Ele trazia uma história para uma realidade que aquele povo vivia e nos ensinando assim um princípio. E essa parábola do bom samaritano, ele nos ensina claramente esse princípio da generosidade. Vamos abrir o texto, está lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 25. Lucas, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 25. Vai falar assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o seu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, e disse: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores?
Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Meu Deus, um texto aparentemente simples que esconde tanta grandeza de generosidade. Sabe, quando nós pensamos na palavra generosidade, muitas vezes vem logo à nossa mente. Se eu te fizer essa pergunta, se eu deixar cada um responder agora, a gente vai falar assim: generosidade, oferta, generosidade, dinheiro. Nós ligamos também, não só dinheiro e oferta, mas nós ligamos também a palavra generosidade com a palavra gentileza. A gente confunde generosidade com gentileza. Apesar de elas serem parecidas, elas são diferentes. Vamos construir um entendimento aqui. O significado da palavra gentileza, preste atenção, ela deriva do latim gentilis, que significa da mesma família, da mesma tribo. Gentileza remete à ideia de tratar bem quem está perto, quem eu conheço, quem é do meu grupo. Gentileza. Agora vamos na generosidade. Generosidade também vem do latim gener, que significa gerar, fazer nascer. É uma virtude de quem compartilha a bondade, uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Então tem uma pequena diferença entre gentileza e generosidade. Queria que você repetisse comigo assim: o que distingue gentileza de generosidade é o alcance. Preste atenção. A gentileza eu faço a quem está perto. A gentileza eu faço aos meus. Gentileza eu faço a quem eu convivo. E a generosidade? A generosidade ela tem um alcance muito maior. Eu pratico também a generosidade com aqueles que estão perto, com os meus, com os da minha família. Mas a generosidade, o alcance dela é muito amplo. Sabe, Jesus fala aqui sobre usar de misericórdia com o próximo. E muitas vezes aquele homem, aquele intérprete da lei, ele tinha uma noção de que o próximo era exatamente quem estava perto. O próximo era quem? O povo de Deus. O próximo dele era somente os judeus. O próximo dele era quem estava dentro da família dele. Tem um autor desconhecido que disse assim: a pior coisa que pode acontecer a um ser humano é ele se fechar dentro do próprio ego, é viver alheio ao sofrimento do próximo, é viver apenas para a sua própria satisfação. Olha que pesado isso. Mas, voltando no texto, qual seria a semelhança que nós podemos observar daqui, dessa generosidade de Jesus com o bom samaritano? Sabe, aqui no início do texto, fala que esse homem que Jesus disse, certo homem, ele descia de Jerusalém e ia para Jericó. Pesquisando um pouco sobre esse caminho, Jerusalém e Jericó, a gente descobre que esse caminho ele era muito perigoso. Essa estrada ela era conhecida na época como uma estrada onde tinha salteadores. Os vândalos ficavam ali. Quando as pessoas passavam ali, eles atacavam, saíam do meio do mato e atacavam as pessoas, roubavam-lhe as cargas, batiam nela, causavam ferimento. Então era um lugar perigoso. Preste atenção nessa comparação que vamos fazer. Quantas vezes nas nossas vidas nós caminhamos por caminhos perigosos? Quantas vezes em nossas vidas nós vamos por estradas que nós sabemos que o fim dela não vai ser legal,
mas nós mesmo assim teimamos em caminhar. Quantas vezes nós sabemos dos perigos que nos espera se nós continuarmos naquele lugar ali, mas teimosamente nós continuamos seguindo aquele caminho. Mas sabe que interessante, assim como aquele homem, ele encontrou um bom samaritano, muitas vezes nós encontramos o bom Jesus, aquele que cuida de nós, aquele que nos encontra, aquele que nos alcança com a graça e com a misericórdia dele, que mesmo nós andamos por caminhos tortuosos, caminhos difíceis, fazendo escolhas erradas, ele nos alcança com a graça dele. Meu Deus, isso é muito forte, sabe por quê? Porque um dia Deus foi muito generoso conosco, mesmo olhando aqui para esse mundo, vendo que a criação dele estava toda distorcida, por aqui se vivia algo totalmente diferente daquilo que ele tinha planejado. Deus olha para cá e diz: eu amo esse povo. O que ele faz? Ele manda o filho dele para cá, e o filho dele, tão generoso conosco, mesmo nós, sem nós merecermos, resolve morrer por nós. Então Deus Pai resolve estender o amor dele enviando o filho resolve estender o amor, e tamanha generosidade que ele resolve morrer por nós, por mim e por você. Aí, como se já não bastasse, vem o Espírito Santo completando a Trindade e diz assim: eu vou morar em você. Ele é tão generoso conosco que ele resolve mandar o filho morre e o Espírito Santo quer morar, fazer morada dentro de nós. Ele é muito generoso, sabe? Mas queria que você trabalhasse comigo aqui 3 mentalidades do dia de hoje, e elas têm muito a ver com a generosidade. Não sei se, eu tenho certeza que alguém já viu falar isso. Primeira mentalidade: o que é meu, e o que é seu, é seu. Algumas pessoas do coração egoísta, elas sempre pensam assim: o que é meu, e o que é seu, é seu. O que aquele homem tinha? Quando eu falo aquele homem, é o homem que andou pelos aqueles caminhos, aquele homem que foi encontrado ali, semi-morto, jogado, destruído. Não dava para saber se estava vivo, se estava morto. O que ele tinha ali? Feridas, sujeiras, estava todo arrebentado, todo abandonado ali. Perdeu os bens que ele estava carregando. O que é dele, e o que é meu, é meu. Quem passa por ali? O sacerdote e o levita também. O que eles tinham? Um código de ética religioso. É o que a gente já ouviu muitas vezes falar: eu não posso fazer isso, que a minha religião não permite. Sabe? Eles tinham o código de ética religioso. Então, ao passar ali e olhar para aquele homem, se eles tocam naquele homem, eles não sabiam se o homem era judeu. Aqui conta que um certo homem passava. Eles não sabiam se o homem era judeu ou se era samaritano. Sabiam se o homem estava vivo ou se o homem estava morto. Então, segundo o código de ética religioso que eles tinham, se eles tocassem naquele homem, eles estariam impuros. Eles seriam impuros. Então, o que é dele e o que é meu. Por quê? Porque se eu toco ali, eu me contamino. Então, ele que fique com os problemas dele, com as feridas dele, com o sofrimento dele, com a falta daquilo que ele tinha antes, e eu fico com o meu código de ética religioso, porque eu não posso de maneira alguma me contaminar. E Jesus é tão lindo, Jesus tinha tanta sabedoria para ensinar. Sabe que ele usa na parábola aqui, se a gente prestar atenção, Jesus vai falar que o homem, o bom samaritano, ele usou para cuidar daquele homem óleo e vinho. Fala assim: óleo e vinho. Óleo e vinho eram elementos que eram usados nos rituais lá no templo.
Jesus está querendo passar um recado, assim, o que vocês usam lá para os rituais, eu estou usando aqui para socorrer esse homem. Sabe, isso é muito lindo, é tanta sabedoria de Jesus para nos passar sobre a generosidade, que certa vez eu vi um homem contando assim, fazendo uma pergunta. Ele disse assim: ei, meu irmão, minha irmã, preste atenção, você sabe por que lá no céu as ruas vão ser de ouro? Aí o irmão parou e perguntou assim: ei, rapaz, eu nem imagino. Rapaz, lá no céu as ruas vão ser de ouro, sabe por quê? Para mostrar que o que a gente aqui briga, mata, rouba e cria discórdia, lá nós vamos pisar. Os valores do reino são totalmente diferentes. Quando Jesus traz esses elementos que usados por rituais, que eles deviam carregar até com cuidado, aqui, pega aqui o óleo, pega aqui. Jesus fala assim: o que vocês usam lá, eu uso aqui para curar, para trazer um alívio para esse homem. Então, o que causa discórdia aqui nesse mundo, no meu reino lá de generosidade, lá a gente usa para pisar, lá vai ser estrada de ouro, porque o valor é diferente. Meu Deus, isso é muito profundo. Sabe por quê? Onde tem egoísmo, não tem generosidade. Quando ele diz: o que é meu e o que é seu, isso é egoísmo. Não existe generosidade. E sabe, e essa expressão, o ensinamento que Jesus passa aqui para a gente, no final do verso 37, ele vai falar assim: vai e procede de igual modo, use de misericórdia, use de generosidade. Mas ele finaliza o diálogo com aquele doutor da lei assim: mas o início foi o que? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Sabe o que a gente entende? Que através da generosidade eu posso alcançar a vida eterna. Ela é uma característica daqueles que alcançam a vida eterna. Pegou essa aí? Aleluia, meu Deus. Gente, no reino de Deus não pode: o que é meu e o que é seu é seu. Queria que você repetisse comigo assim: onde tem egoísmo, não tem generosidade. Muitas vezes nós esquivamos daqueles que precisam de ajuda. Muitas vezes nós não queremos tocá-los, né? Muitas vezes a gente acha que eu vou gastar o meu tempo à toa ali, eu vou gastar a minha energia, vou gastar a minha disposição. Isso não é nada mais, nada menos que um resumo assim: cada um por si, Deus por todos, e o diabo que carrega o último. É triste. Seria cômico se não fosse triste. Se nós não prestarmos atenção, sabe, nós estaremos cuidando apenas daqueles que nos cercam. Se nós não prestarmos mais atenção ainda, nós vamos cuidar nem daqueles que nos cercam, nós vamos cuidar só do nosso umbigo. Jesus, em Mateus 5:46, Jesus vai falar assim: mas se vocês amam apenas o que vos amam, que recompensa terão? A generosidade, ela tem um alcance, porque a gentileza eu amo apenas quem eu amo. A gentileza é aqui, mas a generosidade é lá. Então, se eu amo apenas quem me ama, que recompensa eu terei? Meu Deus. Vamos para o outro princípio? O que é meu, e o que é seu deve ser meu também. Como assim? O que é meu e o que é seu deve ser meu também? Quantos casais vivem em atrito, porque um deles pensa assim: o seu dinheiro é nosso, mas o meu dinheiro é meu. Quantos casais vivem em atrito por isso? Porque o meu é meu, e o seu é meu e seu. Atrito, discórdia. Outro princípio que fere a religiosidade.
porque o que é meu e o que é seu deve ser meu também. Eu não acredito que aqui, diante de todos nós que estamos aqui, sabe, eu não acredito que tenha alguém que seria capaz, assim como aqueles salteadores, de fazer uma emboscada, de roubar alguém, de bater em alguém, de causar ferimento nessa pessoa, sabe, de deixar essa pessoa semi-morta ali, porque essas pessoas, esses salteadores, eles pensaram assim: o que é meu, eu tenho aqui, mas o que é dele, olha lá ele passando lá, ó, o que é dele deve ser meu, então nós vamos lá, vamos pegar ele. Isso que eles pensaram. Talvez aqui nós não temos pessoas que pensem assim, que são capazes, em nome de Jesus, de matar, de destruir, de causar, de ferir uma pessoa a esse ponto, sabe? Mas quantas vezes nós nos aproximamos de alguém para tirar uma vantagem? Quantas vezes nós temos aquelas segundas intenções? Quantas vezes nós deixamos o nosso coração ser tomado por uma inveja? Ele, olha lá, eu não posso ter aquele carro que ele tem, eu não posso ter aquela bicicleta que ele tem, eu não posso ter. Então você deixa de se alegrar com o seu irmão, sabe por quê? Porque o seu coração não é generoso. Fala assim: o coração generoso se alegra com o seu irmão. O coração generoso, pode repetir, se alegra com a alegria do outro. Porque ele nunca vai pensar: o que é meu e o que é seu deve ser meu também. Vamos para o terceiro princípio? Isso é lindo. Pega ele aí, ó. Faz o download aí. O que é seu, certo? Mas o que é meu pode ser seu também. Ah, que coisa linda. Repetindo: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Isso, sabe o que é isso? Isso é a generosidade sendo expressada aqui, ó. O bom samaritano, ele enxergou no outro uma parte dele mesmo, porque ele entendeu o verdadeiro sentido, ele entendeu que no reino de Deus o valor é invertido. E sabe o que eu achei lindo? Preste atenção. Porque nós nos tornamos próximos de Deus, sabe? Quando Ele resolve ser generoso conosco. No verso 29 fala assim, ó: ele, porém, querendo justificar-se, pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? No 37, no 36, Jesus devolve uma pergunta para ele. Jesus fala assim: qual dos três é o próximo? Jesus sabiamente não dá a resposta pronta para ele, porque Jesus está gerando um entendimento, Jesus está criando ali, está ensinando. Jesus está a pura expressão da generosidade. Lembra que a gente foi lá no latim e diz que é fazer nascer. Jesus está expressando tanta generosidade com aquele intérprete da lei ali, que Jesus faz nascer o entendimento dentro dele quando Jesus devolve a pergunta para ele. E Jesus fala assim: qual dos três é o próximo? Sabe, preste atenção, não é o quanto eu recebo que me torna próximo de alguém, mas é quanto eu expresso para alguém. Fala assim, a seta é o contrário. Não é de lá para cá, mas é daqui para lá. A generosidade, ela é aqui. A generosidade é uma seta virada para lá. Eu preciso olhar para o meu irmão. Eu preciso, sabe, mexer na minha agenda se for preciso. Sabe, eu preciso entender que eu preciso olhar, não só olhar. Eu preciso sentir, não só sentir. Eu preciso agir. E muitas vezes a gente acha que generosidade tem a ver com dinheiro. Lembra que eu disse no início? Fala assim, dinheiro é a última coisa. Porque se você pegar aqui e ler de novo em casa, você vai entender que a última coisa que esse homem fez foi investir. O financeiro faz parte, mas antes precisa ter um coração quebrantado.
Não adianta, por exemplo, vamos trazer para o lado do dinheiro. Não adianta aqui os pastores da casa virem aqui falar que você tem que ser dizimista, que você tem que ofertar. Se você for apenas isso no automático, você vai ser só religioso. Mas quando sim, o dinheiro é a última coisa, algo entrou no seu coração. Sabe o que foi? O Espírito Santo. Ele toca, ele te mostra uma necessidade. Então você é levado a uma ação. Então aquele homem passa, olha o outro ali ferido. Todos os três olharam. O sacerdote olhou, o levita olhou. E outro, o levita ainda olha. O levita pensa assim, o sacerdote, que na escala do templo ele era acima do levita, ele pensa assim, o sacerdote passou, não fez nada, o chefe passou, não fez nada, eu que vou fazer? Meu Deus, isso é muito triste. Todos os três olharam, mas aquele sentiu compaixão, parou e teve atitudes. E o dinheiro foi a última coisa. Fez parte, mas foi a última coisa. Preste atenção, nós estamos caminhando para o final. Eu queria ler para você o relato de um homem chamado Aristides. Aristides foi um homem que viveu, um cristão que viveu no século II, tá? Ele disse assim, ele estava falando um relato, século II, depois de Cristo. Ele estava fazendo um relato sobre como viviam os cristãos daquela época. Século II, gente, presta atenção, depois de Cristo, tudo fresquinho ali, tudo acontecendo ali em Atos. Eles quem? Os cristãos ajudam aqueles que o ofendem, fazendo deles seus amigos, fazem bem aos seus inimigos, não adoram a ídolos, são agradáveis, bons, modestos, sinceros, amam-se uns aos outros, não desprezam as viúvas, protegem os órfãos, aqueles que têm muito dão àqueles necessitados sem reclamar. Quando conhecem estrangeiros, os convidam para as suas casas com alegria, pois os reconhece como irmãos verdadeiros, não naturais, mas espirituais. Presta atenção, estrangeiro é o povo que vem de longe, expressão de generosidade, porque a generosidade, ela tem o alcance. Presta atenção, quando morre um pobre, se tomam ciência, contribui de acordo com as suas posses para o seu funeral. Se vem saber que algumas pessoas são perseguidas ou enviadas para a prisão ou condenadas pelo amor do nome de Cristo, se reúnem suas dádivas e enviam aos que têm necessidade. Se não puderem fazer, eles tentam conseguir a sua libertação. Quando um escravo ou um mendigo precisa de ajuda, eles jejuam 2, 3 dias e lhe dão a comida que havia preparado para si mesmo. Igreja primitiva, igreja que expressava generosidade. Quando alguém passava fome, eles jejuavam por 2 dias e ofereciam àquela pessoa a comida. A comida que eles tinham separado para eles mesmos. Não uma vergonha, né? Generosidade era a marca daquela comunidade, sabe? Generosidade era a marca daquela comunidade. Nós somos metodistas que fazemos parte da igreja metodista que veio de John Wesley. John Wesley, ele tem uma frase que ele diz assim: ganhe tudo que puder, economize tudo que puder, oferte tudo que puder. Só um coração generoso é capaz de fazer isso. E agora estou caminhando mesmo para o final, tem 4 minutinhos ali. Sabe, gente, nessa parábola, tem uma palavra aqui, que quando o intérprete da lei, ele pega assim o que Jesus queria passar, ele responde assim: já sei quem é aquele que usou de misericórdia. Misericórdia, sabe, lá no original, ela vem falar assim, a bondade, é a boa vontade ao miserável, ao aflito, associado a um desejo de
ajudá-lo. Misericórdia, o amor prático, generosidade. Tem um termo que alguns pregadores que vão pregar durante essa série, nós vamos ouvir aqui alguns falando sobre o tzedakah. O tzedakah, ele é uma prática judaica de auxiliar os pobres e os necessitados, sabe? E sabe, eu estava aprendendo sobre isso, o pastor Cadu passou uma apostila para nós, né, sobre esse assunto, e eu estava lendo lá, eu estava percebendo, sabe, que é uma prática que o judeu tem, ele não abre mão de jeito nenhum do tzedakah. E ele entende, quando ele dá um tzedakah para você, ele não está tirando do dinheiro dele, sabe, ele está tirando do dinheiro que Deus confiou para ele. Isso é muito forte. Porque se ele entende que está tirando o dinheiro dele, é caridade, não é o tzedakah. E o tzedakah para eles é algo muito forte. Eu cheguei a ver um testemunho de um judeu, estava contando para a Sara ontem. O judeu, ele conta, eles creem que o tzedakah, a prática do tzedakah, essa prática de generosidade, livra eles de morte. E o cara pegou um táxi com um cara muçulmano e quando ele viu, ele estava atrasado para um compromisso, ele viu aquilo ali e ele falou assim: meu Deus, agora que só o Senhor pode me proteger aqui. E o muçulmano foi entrando com ele para uns lugares lá que não podia ir judeu de jeito nenhum. E tão forte, eu fiquei um pouco abalado quando eu vi esse testemunho, que ele lembrou na hora que ele tinha que praticar o tzedakah e não tinha praticado. Aí ele, lá atrás no táxi, ele viu que o negócio ia dar ruim para ele. Ele fez uma oração: Deus, me perdoa, que eu ia praticar o tzedakah e não pratiquei. Mas eu te peço, me dê essa chance, que eu vou fazer. Eu deixei de fazer, mas eu quero fazer. Eu volto atrás, eu me arrependo. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora ele disse que o cara virou o carro. Falou que não poderia mais fazer aquilo que ele ia fazer com ele. Voltou totalmente ao contrário em direção. Então os judeus acreditam totalmente nessa prática. Livra eles até da morte. Repete comigo assim: generosidade é um amor prático. Aleluia. Preste atenção, eu queria encerrar, sabe, dizendo que um dia Jesus olhou para nós, caminhando em caminhos que nós não poderíamos caminhar, não deveríamos estar ali. Ele olhou para nós, sabe? Ele tratou os nossos ferimentos, ele trouxe para mais perto, ele pagou um preço que foi um preço muito alto. Hoje a mesa está posta aqui, nós vamos relembrar esse fato. Mas Jesus olha para nós, vê nós todos feridos, mortos dos nossos pecados, e Ele, sabe, se compadece de nós, mas Ele não ficou só no olhar e no sentir. Ele agiu, e Ele agiu e morreu por nós e pagou um preço. E sabe o que Ele fala assim para nós? Meu filho, tenho mais para você. Assim como o bom samaritano disse: toma conta aqui para mim, e eu vou lá e vou voltar. Se gastar mais, eu pago. Essa é a expressão da generosidade. Porque muitas vezes Deus olha para nós, cuida das nossas feridas, levanta homens e mulheres de Deus para cuidar de nós, enquanto Ele vai ali e volta. E nós não damos valor nem à atitude de Jesus, muito menos aos homens e mulheres que Ele coloca ao nosso lado para cuidar de nós. Mas sabe, que nesse dia a gente possa lembrar dessa expressão de generosidade desse homem que Jesus quis ensinar através dele. Em nome de Jesus. Pastor Vitor, enquanto o pastor Vitor vem para cá, deixa eu te contar rapidinho, 1 minuto, 30 segundos eu conto essa história. Eu li uma ilustração que dizia de um homem e uma mulher, um casal que eles estavam passando um momento difícil financeiramente falando, mas o Natal estava chegando, pastor Vitor, e um queria dar um presente para o outro. Aí que um pensou assim: já sei, eu tenho um relógio. O outro falou, aí ela falou assim: eu tenho um cabelo longo. Então um pensou com o outro assim: já sei o que eu vou fazer.
A mulher correu lá e foi vender o cabelo dela. O que era o presente que ele queria dar para ela? Ele queria comprar pente de chifre de um animal lá, que eu não lembro qual que é, mas era para quê? É de quê? Antílope. Aí é o pente de um antílope, então era caríssimo. O homem queria dar o presente para ela, que era o pente. Ela queria dar o presente para ele. Sabe o que é? Uma pulseira de um relógio que era do tátara, que vinha passando de geração em geração. Resultado, ela vende o cabelo para comprar a pulseira para o relógio para ele poder usar. Ele, sabe o que ele fez? Vendeu o relógio para comprar o pente do cabelo dela. Qual que foi a surpresa dos dois? Um chegou com a pulseira do relógio, o outro não tinha mais o relógio. O outro chegou, sabe com o quê? Com pente para os cabelos, e ela só estava com o cabelo curtinho. Sabe o que a gente aprende com isso? Os dois ficaram sem o bem, os dois ficaram sem algo material e físico, mas o coração de um, sabe? O coração de um expressou tanta generosidade para o outro, que isso só pode ter sido inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, amém.